esporte e carreira com Moreno. Oi, Bru! A Pichu entrou. O pessoal tá entrando. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, galera. A Babi, cheguei, pode começar. O Jeff, tia Miriam, Thaís, Fernanda, Paula. Que demais, Elô. Muito bom, muito bom. Boa noite, pessoal. O som tá bom, né? Confirmem aí pra gente. A gente estava até agora testando o áudio. entre crianças chorando, netos chorando. Cris. Muito bom. A Paty, a Nath. A Babi, já peguei o drink. Acho até uma boa ideia, viu, pessoal? A gente vai dar mais um minuto. Chama a família, pega o vinho, pega a cerveja. Vamos fazer um happy hour. Só a gente fica sóbrio, né? A gente bebe depois. A gente vai beber depois, comemorar depois, né? Se for ótimo, a gente comemora. Se for um fiasco, a gente toma, a gente bebe também. também. Esquecer, né? Para diminuir a vergonha. Muito bom, avisem todo mundo. Estamos começando, chama a família. Isso que vai ser útil para todo mundo. Espero que não tenha nenhum neto invadindo. Já tem um aqui. Você quer dar uma boa noite pro pessoal? Fala boa noite. Boa noite. E tchau. Aqui é conversa de adulto agora. A mamãe e o vovô vão conversar, tá bom? Vai lá embaixo com o papai. Não sei por que você fazia isso. Tá bom? Pessoal, isso aqui é muito vida real. Simone, não vai fazer live de pé não. A gente tá aqui sentados hoje porque precisa manter a compostura. O Jorge falando que tá lá com a Renata. Aí você desce agora, tá bom? Por favor. Grande Jorginho, Santa Renata, bem-vindos. Bom, pessoal, vamos começar. A gente vai começar, o assunto é sério. Amorzão, desce lá agora com o papai, por favor, tá bom? Porque você tem alguns. Filho, não mexe aí. Por favor, vai lá embaixo com o papai. Passa por trás do fio. Passa por trás do fio. Galera, vida real, família, estamos aqui. Quem não passou por isso, né? Quem não passou por isso nos últimos 18 meses de trabalho remoto? Eu falo muito sobre isso, a vergonha, que não é vergonha, porque é realidade para todo mundo, né? Criança em casa e criança invade live, invade reunião, e já falar sobre isso também. Mas enfim, queria dar boa noite para todo mundo, vou me apresentar, meu pai vai se apresentar também. A ideia é bater um papo aqui hoje, ao vivo, um papo até que parecido com os papos que a gente bate de verdade, assim, a gente conversa muito sobre trabalho, e eu tenho tantos insights com tudo que eu falo, com todo o conteúdo que eu produzo, conversando com o meu pai, não só sobre esporte, mas principalmente sobre liderança, que falei, pai, a gente precisa abrir essa conversa, né? As pessoas precisam ver, precisam ouvir, tem tanto ensinamento valiosíssimo aqui, muito, muito, muito além do que eu sei, do que eu falo, que nada melhor do que a gente aproveitar essa ocasião que ele está me visitando, tem mais 2 dias só aqui, e acho que a gente tem que aproveitar todas as oportunidades de aprender um pouquinho mais. Quem me acompanha um pouco sabe que o foco é aprender, 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 nunca parar de aprender. Acho que é o primeiro grande paralelo, né, pai, entre os atletas e os profissionais, né? Nunca parar de aprender. Sem dúvida, né? A busca do conhecimento deve ser constante, né? Entender que sempre a gente pode fazer mais, fazer melhor, né? E principalmente quando a gente lida com pessoas, né? A gente tem 2 sentidos aí, né? O conhecimento próprio, o conhecimento que você vai proporcionar às outras pessoas de diferentes formas, né? Maravilha. Pessoal, eu vou me apresentar. Estamos aí com 8 minutos de live. Para manter a pontualidade, espero que todo mundo já esteja com o seu drink, estejam animados, com papel e caneta também, para os insights que a gente pode ter aqui hoje. Bom, eu sou a Ana, eu tenho 35 anos, a Timene falou que a sua voz está um pouco baixa. Tá bom, vou falar mais alto.
A Melissa tá dormindo no quarto do lado aqui. Se o nenê chorar também, a gente dá um aviso pro pai. Ela vai ouvir a voz do vô. Pessoal, eu sou a Ana. Eu trabalho com o mercado corporativo. Eu sou executiva de marketing. Apaixonada por trabalho. Mãe de 3. Ó, todo mundo falando. Ó, o feedback. Ó. A voz do Moreno tá baixa. Ok. Ele vai falar mais alto. Na hora de dar bronca na gente, a voz não tá baixa, não. Eu trabalho com marketing, mercado corporativo, sou apaixonada por trabalho. Eu joguei vôlei por muitos anos, por influência do meu pai, influência dos meus irmãos. A família toda tá praticamente no vôlei. Tirando o Pedro, né? Que o Pedro acabou indo pro tênis. E tudo bem, né, pai? O Pedro tem alguns defeitos, né? Tiveram que aceitar. A gente fazer aceita. O quê, né? Coração de pai, de mãe não tem escolha, né? Caiu no ninho, a gente cuida, né? Fazer o quê? Eu joguei vôlei muitos anos, eu sou apaixonada pelo esporte, mas eu percebi que eu não ia dar muito certo, assim. Quando eu falo muito certo é jogar pra sempre, ou sei lá, fazer dinheiro, né? Não ia rolar. Eu já gostava da faculdade que eu fazia, então eu decidi trabalhar em mercado corporativo de verdade. Estou aí há 15 anos, amo muito o que faço. Tudo o que eu... as grandes qualidades que eu tenho em relação ao trabalho, persistência, dedicação, ser apaixonada pelo que faz, trabalhar duro, eu aprendi com meu pai. Mas outra parte de mim muito importante, que é ser mãe. Eu sou mãe de 3 tesouros, Antônio, Alice e Melissa. Eles são minha vida e essa é a inspiração absoluta que veio da minha mãe, né? Família, 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 valores, ter um monte de filho, trabalhar no paralelo, bastidores, garra, o trabalho invisível, né, das mães, que é hoje uma tecla que eu bato muito no dia a dia, né? Trabalho e maternidade, acho que são 2 facetas muito fortes, 2 papéis que eu desempenho com muita dedicação, mas com muito amor. Então não tem como eu não abrir essa live homenageando meu pai e minha mãe, porque eles são o que eu sou hoje, eles moldaram a Ana que eu sou hoje, e se hoje eu tenho orgulho de ser o que eu sou, de fazer o que eu faço, é por causa desse cara e por causa de uma moça que está assistindo a gente na sala, cuidando dos netos para a gente poder estar aqui. E é isso, família e trabalho para mim são fundamentais, mas família vem antes. Obrigado, mãe, é por sua causa. Essa é a Ana, quero que o Morenão se apresente agora também para todo mundo, e aí a gente entra no conteúdo para vocês. Bom, galera, feliz de estar aqui, né? Curtindo parte da família. Para mim tem sido assim, um período extraordinário. Depois de tantos anos eu posso voltar a vê-los e sempre de uma forma surpreendente, né? Tanto os netos, as netas, como os filhos e genros e noras, enfim, né? A gente realmente tem na família o nosso grande sustentáculo. Então muita gente já está aqui que já me ouviu um pouquinho, né? Então eu sou Antônio Carlos Moreno do vôlei, atleta, ex-atleta, técnico da seleção brasileira, joguei 4 Olimpíadas, voltei agora da minha 8ª edição de Jogos Olímpicos, 4 como atleta, 2 edições como comentarista e 2 como coaching esportivo, que hoje é a minha atividade principal, né? Encontrei uma profissão, uma atividade maravilhosa, me identifiquei muito com ela e, como nós dissemos no início, né, voltei desses Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, com uma vontade enorme de continuar aprendendo, né? Foram lições incríveis, lições aprendidas em 18, 19 horas por dia, né? Ou seja, não tem uma fórmula, né, Nanu? Não tem uma fórmula, é você mesmo encontrar o seu tempo, a sua vontade e querer ser cada dia melhor, né? Boa, gostei. Quantos filhos? Bom, eu tenho 6 filhos, 4 mulheres, 2 homens. Eu estou indo para o 10.5 netos. Atualmente são 8 netas e 4 netos. Como vocês podem perceber, a liderança feminina é um absurdo nessa família, né? Eu fui sendo relegado, eu era não um general, porque a general é a Selma, né? Então eu era um coronel, fui sendo rebaixado, hoje eu sou um reles cabo, né? E estou aqui quietinho, obedecendo todo mundo, mas feliz como nunca.
Bom, a gente vai falar muito sobre mulheres, porque é o público maioria aqui, é o público que eu me identifico, é o público que eu gosto de falar. E já vou abrir com esse assunto polêmico de primeira já, pai. Bora. A ideia não vai ser fazer uma entrevista com meu pai, mas eu vou soltando umas bombas e ele rebate, a gente vai desviando das bolas e vai tentando construir. Vocês fiquem à vontade para comentar ou para perguntarem aqui, vamos deixar esse papo aberto aqui de verdade, sem nenhum filtro, sem nenhum rótulo, e a gente vai tocando. E também para não concordarem, né? Ou seja, ninguém aqui quer ter o privilégio, né, de uma regra, muito pelo contrário. Não, papai. Olha, essa aqui é a Lili que chegou. Eu vi um bolso também só. Tá bom, vai lá abaixo, Mas- pode ir lá ligar. Pode não desenhar. Te amo. O Lili. segundo filho invadiu a live. O terceiro não vai invadir porque tá no berço, a não ser que escale. Ah! Vamos lá. Nunca se sabe. Ó, a Silvia falou, fala pro Moreno que meu pai, Jorge Blum, mandou um abraço pra ele. Jogaram vôlei juntos. É muito bacana isso, né? A gente passa uma temporada com um amigo, dois amigos, ou seja, né? A gente constrói isso, né? Eu hoje estou completando praticamente, hoje não, né? Esse ano estou completando aproximadamente 61 anos de esporte, né? Então, muita coisa veio através do esporte, por meio do esporte, e uma riqueza muito grande são esses amigos, né? Até para bagunçar um pouquinho o nosso bate-papo, outro dia tivemos um almoço, né? Não sei se eu te contei isso, lá no Rio de Janeiro, dos Olímpicos de 1970, né? E a manchete no jornal foi o seguinte: almoço entre os dinossauros. Nossa, que jornalista infeliz que escreveu isso, né? Pelo amor de Deus. Que infeliz, infeliz. Mas enfim, sair com o meu pai em Santo André é assim, você não pode entrar numa padaria com ele num mercado que é Moreno, 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 meu pai jogou com você, meu tio jogou com você, minha vizinha jogou com você, estudamos com vocês. E ele vai se enroscando com as pessoas, você não consegue ir da gôndola pro caixa em 5 minutos. É um cara meio vereador ali, vai distribuindo santinho, vai conversando com a pessoa. Voltando ao assunto das mulheres, que ele falou que a liderança feminina domina na família, muito mais filhas, muito mais netas do que filhos e netos. Eu amo, acho maravilhoso. Pai, você sabe que eu gosto de falar muito com mulheres, eu gosto de apoiar mulheres, porque as mulheres penam mais na carreira. A ladeira corporativa, nem só corporativa, a ladeira profissional é mais sofrida pra gente, e nem por mérito de machismo, não quero entrar no mérito aqui. É mais difícil, a maternidade atrapalha às vezes os planos, quando não atrapalha, pelo menos adia ou pausa. É difícil conciliar e ponto final, né? Não importa se você tem um exército de rede de apoio na tua casa, é difícil conciliar. É o telefone da mãe que toca no expediente com o filho doente, não é o telefone do pai. A criança quer a mãe. Vocês acabaram de ver, as crianças vieram aqui falar comigo agora, me dar um beijo. Estão lá com o pai na sala, mas elas querem a mãe, tem isso. A Fernanda tá aqui na live também, a Fê fala muito sobre educação, especialista em parentalidade, falo muito com ela, mas enfim, é um dilema, é um desafio para as mulheres serem bem-sucedidas profissionalmente, sendo mães ou não, é mais difícil pra gente. Tem machismo, tem diferença salarial, tem questionamentos, tem preconceito, e eu acredito que o papel que a gente pode ter como liderança ou não é de continuar insistindo, promovendo mulheres, dar espaço para as mulheres, dar autonomia para as mulheres, dar projeto para as mulheres liderarem, posição de liderança, flexibilidade, contratar mais mães, contratar mulheres, permitir licença maternidade, não demitir depois da licença maternidade, um monte de coisas que a gente pode fazer para facilitar que as mulheres cheguem no topo, ou cheguem onde elas quiserem chegar, enfim. Como que você vê o papel das mulheres no esporte? Você vê que tem dificuldade também? Você vê atletas adiando a maternidade por causa da próxima Olimpíada? Ou uma atleta que foi mãe não consegue voltar depois? Tem preconceito com o corpo? Tem preconceito para chegar lá? Como que você vê o esporte? E como você acha que a gente pode traçar um paralelo aí entre apoio mesmo para a liderança feminina chegar mais alto no mundo esportivo? Bom, em primeiro lugar, eu sou um admirador, desde que eu comecei a trabalhar, seja no esporte, no mundo acadêmico, no mundo corporativo, sempre tive uma admiração profunda pelas mulheres, pela vida que elas têm, né? A vida da mulher é muito mais complicada do que a do homem, e quando ela entra no mundo corporativo, realmente os pratos, né, ficam em número maiores,
em número maior é complicado, né? Mas eu vejo hoje um crescente muito grande, sabe? Eu vejo assim, pelo menos com a vivência que eu tenho hoje, onde eu trabalho, Comitê Olímpico e alguns outros lugares que eu visito, compartilho, né? Eu vejo um crescimento feminino muito grande, né? Vejo mulheres se destacando de uma forma incrível, né? Mulheres assumindo responsabilidades, né? Eu acredito, né, que o equilíbrio não está muito longe, né? Se a gente pensar um pouquinho nesses últimos Jogos Olímpicos, praticamente houve um empate, né? Então eu vejo esse crescimento porque a mulher entendeu que ela tinha essa capacidade, né? E por uma série de razões não ia, vamos dizer assim, se soltando mais, exercendo mais, né? E hoje não, eu vejo líderes brilhantes, né? E nada impede hoje, quantas mulheres na presidência de grandes empresas, né? Quantas mulheres liderando áreas importantíssimas em grandes empresas. Então eu acredito que essa preferência está diminuindo. E eu acho que em breve tudo vai acontecer de uma forma igual, sabe? Porque as competências estão nos dois lados, né? Então, eu vejo muito atraso ainda. As empresas, eu vejo uma mudança. Há um interesse genuíno, pelo menos em grandes corporações, em ajudar, em promover, em auxiliar, mas não deixa de ser difícil, né? Não fica menos complicado para as mulheres. Elas têm que tomar esse tipo de decisão entre maternidade, entre o segundo e o terceiro filho ou o próximo passo de carreira. E são pratos delicados, né? Às vezes a mulher parar de trabalhar por um tempo para se dedicar aos filhos, ela paga um pedágio depois altíssimo, ela não volta no mesmo nível, o mercado não vê esse sabático como necessário, vê como, não deu conta, infelizmente ainda tem muito preconceito, muito paradigma mesmo pra gente quebrar. A Gélia falou, né, tem muito chão pela frente. Eu já vejo mudança, tá? Assim, se há luz no fim do túnel, eu já vejo mudança. Um outro exemplo que eu falo, porque eu não quero levantar bandeira nenhuma aqui de guerra dos sexos, mas a pandemia, por exemplo, afetou muito mais as mulheres do que os homens, por exemplo, né? A gente parece que regrediu de 10 a 15 anos na busca que as mulheres estavam por igualdade salarial, igualdade em cargos de liderança. Pô, 10, 15 anos em um ano e meio de pandemia é um pedágio caro, né? E é isso, né? Retrocesso, mas a gente tem que continuar, tem que insistir. O segundo paralelo que eu queria que a gente conversasse sobre mercado de trabalho e esporte, carreira e carreira do funcionário e um atleta, eu falo muito sobre autogestão, autorresponsabilidade mesmo, né? Eu sou da turma do vai e faz, iniciativa, proatividade, se interessa, bota o carro na rua e troca o pneu com o carro em movimento. Não fica, o RH vai me promover, meu chefe não me nota, não suporto mimimi e não precisa me seguir mais que 1 minuto para ver que não tenho paciência com gente que terceiriza responsabilidade no ambiente de trabalho. Você vê que atleta precisa ter um pouco disso, assim, eu lembro muito quando eu jogava, eu saía dos treinos, saía dos jogos, eu já tinha listinha de feedback, né, do meu pai, assim, cada saque que eu errei, a manchete que saiu torta, o toque saiu meio torto na bola. Então, ganhei o jogo, tava feliz da vida. Mas naquela bola, o seu passe foi baixo pro levantador. Pô, pai, ganhei o jogo, mas então amanhã paredão, 500 bolas, paredão pro passe não ficar baixo. Como você vê autogestão, autocontrole, a iniciativa de atletas sem depender de comissão técnica, sem depender de orientação? Você acha que esse atleta ele passa por arrogante, fominha, ou é o caminho? Veja só, as lembranças desses Jogos Olímpicos estão muito fortes, são recentes, praticamente 40 dias atrás eu estava nesse furacão todo que você está dizendo, né? Eu gosto muito da corresponsabilidade, sabe? A partir de uma certa idade, né, a pessoa, o homem, a mulher já sabe o que tem que fazer, né? Quando você fala da sua lista, obviamente eu nunca pretendi que eles fossem perfeitos, como eu nunca fui também, né? E sempre lembrando, a perfeição não existe, mas a gente deve buscar uma perfeição, né? Ilusória, mas quanto mais você se aperfeiçoa, mais chance você tem de ser bem sucedido, né?
E uma coisa interessante que você abordou agora, eu senti muita falta de responsabilidade, sabe? É fácil falar do eu, né? O autodomínio, né? Autogestão, autoliderança, autoconhecimento, ponto, parei, autoconhecimento, né? Então esse é um exercício diário, né? O eu percebido, o eu oculto, né? O eu conhecido, mas eu fiquei muito assim surpreso, sabe? Com a falta de responsabilidade de alguns atletas, né? Agora em Tóquio. Agora em Tóquio. Pelo seguinte, você percebe uma relação muito íntima entre um treinador e o atleta, entre o liderado e o líder, né? Tem que ser uma união de verdade, né? Não pode ser uma simples relação, não estou diminuindo a relação, mas tem que ser um pacto, um propósito, né? Porque a interdependência é muito grande, né? Até eu escrevi outro dia, acompanhando um treinador numa final olímpica. Em determinado momento, o treinador fica sentado na arquibancada, esperando o seu atleta correr, remar, saltar. A partir daquele momento, ele não pode fazer mais nada. Então, a carreira dele está dependendo daquele camarada. Do atleta. No último momento, o protagonista é o atleta. Então, a gente percebe que ainda nós não construímos, ainda, não estou generalizando, né? Eu estou dizendo de uma forma que tem que ser um objetivo, né? Enquanto não existir uma corresponsabilidade no mesmo nível, nós sempre vamos ter esses problemas, sabe? Então, qual é a ideia? É de eu entender que existe uma interdependência a ser construída. E isso depende muito dos valores interiores. Quando você falou, o cara exibicionista, mascarado, isso aí vai existir sempre, né? Mas o desejo de que essa união frutifique e chegue a uma medalha, vamos dizer assim, ainda está em construção, sabe? Então, quando a gente fala do autoconhecimento, é super complicado, que nem todos, né, querem vasculhar lá no eu oculto, né? Ou seja, pequenas mudanças que nos fazem diferentes, né? Sim. Você falou uma coisa boa que eu queria tocar nesse assunto. A Babi está emocionada. Você falou relação atleta-técnico, de construção, líder-liderado, construção. Eu queria tocar no assunto. Hoje, a gente estava trocando uma ideia no Instagram e eu falei por cima de apelidos que eu já ganhei no ambiente de trabalho e alguns deles tirando com a minha cara, alguns até meio pejorativos e tudo bem, não dou a mínima, levo numa boa, eles são consequência, resultados da minha personalidade, e beleza. E alguém me mandou no privado falando, Ana, eu não me sinto bem com nenhum tipo de apelido que eu tenho, eu quero sempre ter apelidos bons, eu quero sempre ser conhecida como a legal, a especial, eu quero sempre tentar ser amiga dos meus times. Eu tenho pavor de não ser amiga deles. E eu troquei uma ideia com ela, mandei um áudio, tal. Porque o que eu acredito, e aí eu quero ouvir no esporte, eu acho que tem que construir um relacionamento. Ponto final. Vocês vão trabalhar juntos. Mas eu, pessoalmente, aí se eu estiver errada, você já acaba comigo aqui, pai, mas eu não vou trabalhar esperando ser amiga da minha chefe. E eu não contrato. Eu não peço currículo para possível próximo melhor amigo. Eu quero gente que vai funcionar comigo, é trabalho. Eu não estou procurando minha companhia para pizza de domingo. Se eu me der bem com essas pessoas, a ponto do relacionamento profissional ultrapassar as paredes do escritório e essas pessoas frequentarem minha casa, comerem uma pizza, imagina. No Brasil tinha muito mais do que aqui, porque o brasileiro é mais aberto, né? As pessoas do meu trabalho frequentavam minha casa, eu tenho amigos da vida que eu fiz um trabalho. Mas é uma consequência natural, eu nunca busquei isso. E eu não busco ser amiga de ninguém do meu time, eu não busco ser amiga nem da minha chefe. Eu preciso funcionar com elas. Então assim, como que você vê quando você trabalha? Então eu queria concluir com, eu tô me lixando se a minha imagem não for de, a Ana é minha amiga. O que eu mais quero é ter uma imagem de, tem autoridade, tem respeito, existe hierarquia, né? Se a gente se der bem, pessoalmente, bônus, a gente não precisa gostar um do outro, a gente tem que funcionar junto. Os meus skills têm que bater com os seus, as minhas fraquezas têm que estar alinhadas com as suas fortalezas, eu contrato gente melhor que eu, mas é pra gente construir resultado. É assim que eu encaro o trabalho. E concordo que às vezes é difícil. Eu já tive uma funcionária e era claro que a gente não se batia, a gente pensava diferente. Ideais de vida, a gente nunca ia ser amiga. E um dia a gente conversou sobre isso.
assim, você não precisa gostar de mim. Ela fez, beleza, você não precisa gostar de mim também. A gente precisa entregar junto, vamos fechar o ano bem? Vamos. E a gente fez um high five ali, rolou, entregou. A gente nunca foi amiga nem de WhatsApp, nem se seguia no Instagram. Porque não rolava nada pessoalmente. Mas no trabalho tinha que funcionar. Como fazer quando você tem um técnico que não bate, ou quando você não é amigo? Você acha que o técnico tem que cultivar a amizade do atleta para a coisa evoluir? É muito diferente esse meu exemplo do mundo do trabalho profissional para o mundo esportivo? Como que é? Não. Eu continuo dizendo que as semelhanças entre o esporte, o mundo corporativo, a empresa, são enormes, né? Eu vou tentar responder usando dois aspectos, né? Primeiro, a importância do relacionamento, né? Tem um artigo muito legal, do Paul Ritter, que diz assim, mesmo que você não vá com a cara daquela pessoa, né, dê uma oportunidade a ela, né? Aquele pré-julgamento que sempre nos leva para um lugar errado, né? Mas a construção do relacionamento deve ser dos dois lados, né? E, obviamente, eu tive 23 técnicos, né? Alguns eu não lembro nem o nome, que não agregaram nada, né? Nem ao Moreno como pessoa, nem ao Moreno como atleta. Por outro lado, eu tive treinadores que foram meus padrinhos, meus mentores, e assim vai, né? Então, é muito melhor quando a gente consegue construir um relacionamento. E qual o segredo do relacionamento? É a aceitação, tá? Quando você fala uma relação chefe e funcionário, muitas vezes a gente vê a necessidade de engolir certas coisas, né? E às vezes você também tem um funcionário brilhante, mas que está deixando alguma coisa a desejar, você aumenta a sua tolerância, né? Porque a gente já entendeu que aquele líder, né, que tem um estilo de liderança já morreu faz tempo, né? Você tem que ser igual a um automóvel, né? Você vai dançando de acordo, vai mudando as marchas de acordo com a sua estrada. Então eu vejo assim, é importante entender, né, tentar aceitar, e muitas vezes, sabe, você está insatisfeito com o seu chefe, mas tente ser brilhante assim mesmo. Alguém vai perceber que você é brilhante e vai te tirar daquele chefe. Eu já vi muitas vezes isso acontecer. Olha, gostei, já notaram essa, hein? Quer Você dizer, não gosta daquele chefe, tente ser brilhante mesmo assim. então, Porque acontece, né? Putz, odeio meu chefe, vou entregar de qualquer jeito, vou empurrar com a barriga, dane-se, odeio esse cara, só piora. Gostei. Porque veja só, se teu chefe não gosta de você e você tem uma conduta negativa, você está colaborando no burnout, É verdade. não é? E no sentimento dele, né? Exatamente. Porque tem gente que, assim, da mesma forma que tem um liderado que sabota o chefe, né? Então a ideia, nós estamos falando, quem constrói a sua carreira é você. E certamente você vai encontrar obstáculos, né? Aí cabe a você, vale a pena, né? É sempre bom ter uma caixa de ferramentas, sabe? Que tamanho a pedra que está na minha frente, né? É um martelinho, uma marreta, dinamite, né? Ou seja, é muito interessante, quando eu já vi isso várias vezes, um chefe conversa com outro, olha, eu gostei desse camarada, você está mais ou menos assim, dá ele para mim, vamos trocar. Então a sua reação, se ela for negativa, só vai contribuir para um ambiente pior, né? Com certeza. Então a ideia é colocar você em primeiro lugar, não é seu chefe. Eu entendeu? amei. Nossa, pai, eu amei. E é verdade, porque a gente... eu, no meu projeto de mentoria de carreira, tem muita gente que me procura pronto para sair da empresa. Porque o relacionamento com o chefe está estafado. Não funciona mais ali. Ana, eu já tentei. Ana, o cara não me dá espaço, não me dá autonomia, não confia em mim. O que quer que seja. As reclamações variam, mas a motivação é uma, sair da empresa. E às vezes a pessoa trabalha numa multinacional, numa empresa enorme, cheia de... Sai dessa área, né? Só de escola, às vezes está só com a liderança errada, né? E tem o win-win e tem o lose-lose, né? Tipo, todo mundo perde. Você tá com uma pessoa que você não admira, você não respeita, você não tem prazer em servir. Aquele chefe não vê em você brilhantismo nenhum, criatividade nenhuma, interesse nenhum. Vocês estão ali se suportando, né? Então, eu quero que a gente mate um pouco aquele romantismo do seremos melhores amigos, só vou trabalhar para pessoas maravilhosas, só vou contratar gente brilhante. Não, nem sempre. Às vezes vai trabalhar para um cara péssimo, às vezes você vai ter chefe babaca, acabou de falar, teve 23 técnicos na vida aqui, alguns não lembram nem o nome. Pô, minha carreira no esporte foi curtíssima, eu tive um técnico que me xingava na beira da quadra,
Eu vi que a Stephanie tá aí, deve ter mais gente aí que lembra aí dos primórdios de São Caetano. Um chefe muito especial, era de gorda, vagabunda, desgraçada pra baixo, né? Tem chefe que é assim, acha que vai mexer no brio do funcionário, no brio do atleta com humilhação, não funciona. Mas às vezes é uma fase, você precisa persistir ali, você precisa manter um pouco, você vai sair. Você muda de time, você muda de área, você muda de função, você muda o escopo. Ou às vezes vem uma bênção, percebe que o cara é um lixo e o cara é afastado. Então às vezes tem um quê de persistência da nossa parte também. Tem alguns comentários aqui, pai, deixa eu gastar 30 segundos lendo só pra gente não perder, tá bom? Tem algumas perguntas também pra gente sair um pouco do roteiro. Ó, vamos lá. Como vocês equilibram tanto no esporte quanto no corporativo a equação competitividade versus trabalho em equipe? As mulheres têm mais dificuldade nisso. É uma pergunta mesmo que eu ia te falar. Todo mundo fala, né? Pra mim, um dos maiores aprendizados que eu trago das quadras pro dia a dia é trabalhar em equipe. Principalmente porque eu jogava vôlei, não era tenista, não era nadadora, não era atleta de atletismo, era equipe. Eu tinha e vôlei ainda, né? Porque até no basquete, que é um esporte de equipe, você pode pegar a bola, bate, vai lá e faz. O vôlei você não tem essa opção. Você dá um toque na bola e tem que passar pra alguém, não rola jogar sozinho. Mas, pô, trabalho em equipe é bom, em todos os lugares, em todos os cenários, mas tem um quê de competição, né? Pô, eu sou banco, eu quero a vaga daquele cara. Pô, eu sou a próxima na fila de promoção. Sabe que no final do ano, sei lá, tem 2 headcounts para serem aprovados, tem 4 pessoas no time. Rola uma competição. Aí, galera, aí a opinião da Ana, vamos ouvir o Moreno. Eu sou a favor do vai com tudo, vai pras cabeças, dá o gás extra, levanta a mão para o projeto extra, entrega além do escopo, chega cedo e sai tarde. Eu não economizo, eu não gosto de economizar, eu falo, queima até a última gota aí de combustível e se der para correr a banguela também continua, porque eu acho que competição é isso, e para mulher é mais difícil mesmo, a gente na hora de... Existem estudos, existem estatísticas que comprovam, um cara ganha 2 currículos idênticos, você tem um nome feminino e um nome masculino, a probabilidade dele chamar um nome masculino para uma entrevista é maior, e o currículo é idêntico, isso é real, já é teste real, então é mais difícil pra gente, então se as mulheres puderem correr a extra mile aí, deixa o espírito de equipe de lado, existe uma competição, claro que existe, né? Não é para puxar o tapete de ninguém nem para ser desonesto, mas acho que tem que ir atrás. Uma coisa que eu, apesar da idade, eu vivo refletindo, sabe, em algumas coisas, né? E agora eu voltei com uma diferença absurda, né, entre participar e competir. Onde você foi? Eu fui para Tóquio, o que você foi fazer lá? Foi participar ou você foi competir, né? Então muita gente foi participar. O cara faz lá já ficamos íntimos, eu posso falar o cara faz o índice olímpico, estou nos jogos, né? Mas ele esquece que tem mais 48, 50 pessoas que também fizeram o índice, né? Só que esses 50 estão no mundo, né? Então, tentando fortalecer um pouquinho essa ideia. Então, sempre o grande desafio é criar o espírito de equipe. Mas como você falou, mas numa equipe existe a competitividade interior. Porque, por exemplo, 4% tem um reserva, como você bem disse. Ninguém quer ser reserva na vida. Ninguém. Né? Tem uns que querem, hein? Tem uns que querem. Esse povo aí, ó, preguiça, hein? Deus me livre. Né? Eu sempre digo assim, a melhor lição do treinador é botar você no banco. Você fica mansinho, motivado, né? Ou seja, então, existe uma equipe, existe um espírito de equipe, que é o grande desafio, mas na equipe ninguém quer ficar de fora, seja no basquete, futebol, voleibol, e até numa equipe de 2, de 3, né? A gente quer ser o protagonista, né? Então, eu vejo a competitividade como uma forma muito salutar, saudável, sabe? Que é o grande desafio, né? Até eu brinco com uma equação, né? Seja cada dia melhor, né? Por que tem que ficar melhor? Para estar entre os melhores. E depois que estar entre os melhores, ou seja, quer dizer, você pode criar uma equação dentro de você que passa muito pela palavra ambição, sabe? Para nós, às vezes, é uma palavra pejorativa, né? Para a mulher, então, nossa, agressiva, né? Killer, né? Ambição para mulher é sanguinária, pega super mal, tô nem. Mas quando você fala em bichos, né? É aquele camarada que tem uma parede, é só essa parede, ele vai lá e quebra a parede, etc. e tal, né? Então, eu gosto do espírito competitivo, né? Eu acho que a vida é uma competição
eu acho que você, acho não, eu acredito muito que a gente só cresce quando vence o desconhecido, sabe? Enfim, era muito bacana quando a gente enfrentava uma equipe nunca vista e de repente, ou seja, então essa relação espírito de equipe, ela é tênue, né? Porque e muitas vezes tem o sabotador também, né? Tem o sabotador, tem a panelinha, ou seja, você tem que aprender a navegar em todos os mares, né? Senão você morre afogado realmente. Eu gosto muito de resultados, galera, assim, para mim, ninguém vai conseguir, claro que você não é para ser uma pessoa ética, honesta, né, caráter te mantém na sala, né, seu talento abre portas, o caráter te mantém na sala. Mas resultados vão contar a favor. Quantas histórias de atletas você podia começar a listar aqui que o cara é briguento, né? Não é muito exemplar, né? Tá sempre na manchete, mas o cara marca, entra no jogo, faz gol, pega bola na ponta, o cara vira. Pô, tem 1 milhão aí na história, mas acho que se apoiar em resultados, ainda acho que é uma das grandes armas que você pode ter, né, numa competição. Não é intriga, não é fofoca, não é greve, não é sindicalismo, não. Resultado, você apoia em resultado, mostra o que você é capaz de entregar, que acho que fala muito mais alto. Você sabe, eu tenho visto, né, mulheres liderando equipes de uma forma muito melhor que homens. Na minha opinião, elas têm muito mais competência quando a gente fala em gestão de pessoas. Não sei se é o lado maternal disso, né? Tem verdadeiras, vamos dizer assim, líderes rudes, né? Grosseiras até certo ponto, mas eu vejo que na gestão de pessoas está o grande trunfo das mulheres, sabe? Esse jeito mais atencioso, mais minucioso, né? Então eu vejo mulheres construindo gente de uma forma muito significativa, né? Então você pega, por exemplo, um grupo de diretores, de vice-presidentes, nitidamente você vai ver que existe uma atenção maior por parte das mulheres, na minha opinião, entendeu? Eu sempre gostei de ter uma chefe líder, só uma lá atrás que não batemos muito bem, né? Porque se tem uma coisa interessante, né? É o domínio dos recursos humanos, né? Se você não tiver paixão por gente, tem uma frase muito interessante da Estelaudo que ela fala assim: eu nunca trabalhei para o sucesso, né? Mas cheguei ao sucesso por meio dos meus colaboradores, né? É a mesma coisa assim, o Bernardinho, o Zé Roberto, esse só chegaram pelas suas competências, mas obviamente quem levou essas pessoas ao patamar foram os atletas e vice-versa. Com certeza, com certeza. E que legal o técnico que reconhece isso também, né? Claro. Sabe que chegou lá junto. Moreno, se você tivesse que escolher um grande ensinamento do esporte para a vida em família, qual destacaria? Talvez o grande conhecimento fosse assim, fazer o que ele não conseguiu fazer, né? O que ele precisa, né? Então meu irmão precisa de alguma coisa, né? Ele não é tão hábil nisso, então eu vou ajudar nesse sentido. É uma troca, né? Eu acho que é uma troca de valores, não sei como é que eu posso me explicar melhor. Mas o que é uma família? Uma família é uma união de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo nível de amor, com o mesmo nível de doação, né? Gosto muito dessa palavra doar, né? É muito mais do que dar, né? Então, qual é o seu maior propósito? É a minha família, né? E a gente percebe que nesse período pós-pandemia os sentimentos familiares se fortaleceram de uma forma assustadora, né? Ou seja, a gente se voltou para proteger a nossa família, né? Ou seja, e o esporte é muito claro nisso, né? Sim. Eu sempre gosto de dizer assim que existe um triângulo que eu acho que é o triângulo de uma chance de sucesso, que é a religião, a família e o esporte, sabe? Que vai somando, né, as regras, vamos dizer assim, né? As regras disciplinares de conduta no A, B e C, não tem como dar errado, sabe? Então eu vejo essa família como a grande riqueza da gente, né? E a gente vai ficando cada vez mais feliz, né? Quando a gente vê que os nossos filhos, né, também estão sabendo construir as suas famílias, né? Eu tenho assim muita pena dos meus genros, porque nenhuma delas, né,
Vamos mudar de assunto. Vamos lá. Tem uma pergunta aqui falando em família. É verdade que Ana Luísa é a filha preferida? Não, não é a filha preferida. Mesmo se fosse, eu não diria, né? Quem perguntou, Babi? Não inventei. Não. Você vê, vocês veem o seguinte, uma coisa que a gente aprende, né, no voleibol é um olhar amplo, né? Não basta mais aquele olhar 180 graus, hoje você tem que ter um 360 graus, né? E aí eu gosto muito da inteligência emocional, né? Então, ou seja, esteja sempre pronto, né, para ouvir uma coisa, como acabou de dizer, né? E você vê como, mesmo sendo minha filha, eu não posso confiar nela 100%, né? Você vê que ela jogou uma armadilha aqui para mim, eu rapidamente tentei me sair, mas se fosse talvez um pai mais jovem, né, talvez não tivesse uma resposta pronta, né? Mas a ideia é que todos são bênçãos, né, que vieram lá dos céus, então a gente tem que agradecer e como eu disse um pouquinho atrás, todas elas, todos os filhos são imperfeitos, porque a mãe e o pai também são imperfeitos, né? Mas a gente tenta fazer o possível, né? Bom, falou só para disfarçar, porque todos os filhos estão aqui na live, ó, eu sou a preferida. A gente nasce líder ou liderança é uma coisa que a gente desenvolve? Eu escrevi outro dia uma coisa aqui que vale a pena comentar aqui, né? A liderança, né? Eu acho que ela vai se apresentando na vida da gente de uma forma natural, né? Até eu li outro dia que dentre os animais, né, também vai surgindo um líder, né? Então você vê aquela revoada dos pássaros, você vê o elefante, você vê o leão, o rei leão, né? Ou seja, então eu acredito que esse perfil de liderança vai surgindo, né? Vai surgindo, são características, porém, né, essas características não bastam, né? Então, a partir do momento que você começa a se identificar, você percebe que as pessoas estão com você, aí você tem que pular para as suas competências, né? A característica, o carisma, e uma coisa muito importante que eu tenho tentado e está dando certo junto aos nossos treinadores, é desenvolvê-los como se fossem gerentes, como se fossem mentores, como se fossem donos de uma empresa, né? Então, quem é esse treinador da canoagem? Ele é dono de uma empresa chamada canoagem, né? Então, hoje o carisma não segura ninguém. Hoje apenas o conhecimento científico, muito menos, né? Desculpe, o conhecimento específico. O cara remou 20 anos, deu a volta ao mundo remando. Garante que ele vai ser bom treinador? Não garante, né? Então, é aquela tal do autoconhecimento que me falta onde encontro isso e ir atrás, né? Então, é por esse caminho. Eu queria traçar um paralelo. Pessoal, fique à vontade para mandarem perguntas aqui. Eu passei o dia traçando paralelos, assim, na verdade o dia, a semana, desde que a gente decidiu fazer esse bate-papo ao vivo, porque as semelhanças são infinitas, assim, de verdade, de espírito de equipe que a gente falou, né? A autogestão, a interesse, iniciativa, pô, aí vem para honestidade, persistência, paciência, humildade, né? Só quem já foi atleta aí, comeu banco atrás de banco, que sabe que a vontade é falar, cara, dane-se, né? Eu não nasci para fazer isso, é banco atrás de banco, quero entrar no jogo. E você vai, você aquece, você alonga, você se arruma e chega no banco, você nem entra, né? Eu, fiz isso, aconteceu muito isso comigo, entrava no 24 para sacar, mas não. Às vezes entrava e fazia um ace ainda, né? Graças a Deus, o melhor fundamento da minha vida era o saque ainda, mas enfim, acordei e pendurei a joelheira. A mamãe aqui, ó, mãe linda, te amo. Eu queria traçar um paralelo agora em relação ao querer ser líder, ao querer ser técnico, ao querer ser exemplar, né? O pai acabou de falar que é uma competência que a gente desempenha ao longo da vida, você vai percebendo que você tem ou não. E eu já vi muitas pessoas, eu já vi acontecer no dia a dia, né, no ambiente agora, tem pessoas que falam, eu não quero ser chefe, né, eu quero ficar nessa posição aqui, eu quero, sei lá, sou coordenadora, estou feliz, não quero ter um cargo de gestão, não quero ter não quero ter mais responsabilidade, eu não quero ter nas minhas costas a responsabilidade de
de cuidar do futuro, desenvolver esses potenciais, lapidar esses diamantes, etc. Você acha que o esporte, quando alguém, um atleta, o cara até tem talento, mas ele não quer chegar lá, tem espaço, a meu ver, nas empresas, essa pessoa ela até dura um pouco, né? Eu não quero crescer. É bom, legal. Ela até dura, mas com o tempo ela tende a ficar encostada. Ela fica cara para a empresa, né? Porque ela não sobe na pirâmide, ela vai ficando encostada, o escopo dela não muda, ela não tem aquela ambição, ela não é descartável, mas com o tempo ela não dura no longo prazo. É isso que eu queria falar. No crescimento sustentável de carreira, essa pessoa com nenhuma ambição, ela não chega em nenhum lugar. Você acha que um atleta bom, mas não um excelente, ou que não quer, chega lá, o cara, não, eu tô aqui campeão brasileiro, a Olimpíada não é pra mim, não. Você acha que a tendência é esse cara tem lugar pra ele? Tem lugar para ele, claro. Tem lugar para todo mundo, né? O meu filho, o caçulo Pedro, nós tivemos uma discussão muito séria. Lá vem, Pedrão. Algum tempo atrás, né? Quando a gente estava discutindo, ele queria ir para o campo de trabalho para adquirir experiência e eu estava sugerindo que continuasse estudando, né? Então tem lugar para ser cabo, tem lugar para ser sargento, tenente, capitão, general. O que você quer ser? Né? Então a ideia é essa. E tem um exemplo muito interessante de um treinador muito bom. Eu estou evitando falar nomes, mas o que eu falo aqui é verdadeiro, tá? Até outro dia... Vamos fazer um dia uma live para botar uns nomes na boca do balão. Não, porque quando você fala o nome acabar com a carreira dele. Não, quando você fala o nome de um, você tem que falar o nome de mais 8, 10, 12, 13, né? Brilhantes, vai esquecer de um. Não, e aí sobrou para mim. Mantém sua moral. Não, e aí esse treinador, uma briga com ele durante o processo de coach, sempre foi que ele assumisse, ou seja, a oportunidade estava ali clara, né? Não, mas eu quero continuar sendo o assistente. A mesma coisa que eu ouço dizer, não, eu quero ser o amigo do líder, eu não quero ser o líder. É que essas pessoas nunca tiveram essa experiência, né? A diferença entre ser um assistente e ter um treinador. Hoje ele é o treinador líder. Então hoje ele entendeu, né? É muito mais desafiador, é muito mais prazeroso, né? Quando você chega no topo da pirâmide. Por quê? Porque você se sente responsável, deveria, né? Se sentir cada vez mais responsável. E sabe qual é, para mim, o grande propósito da liderança? É contribuir. Sabe? Você chega num ponto tal que você pode ajudar a gente, né? Aí você começa, como é que é a vida desse, né? Porque uma das coisas fundamentais do relacionamento é conhecer aquela pessoa. Quem é a Ana? A Ana, quantos anos ela tem? O que ela faz? Ela é casada, tem 3 filhos. Como é que ela vive? Ela tem dinheiro de aluguel? Ou seja, né? Então, de que forma eu posso ajudar, né? Então, uma das coisas que eu gosto é quando eu encontro um treinador com um perfil de mentor, né? Que ele pode desenvolver aquela pessoa, não apenas como atleta, né? Porque quantos atletas se perdem no meio do caminho, né? E uma coisa interessante que a gente presencia, né, constantemente, é que quando o atleta teve tanto sucesso, né, ele acredita que vai ter o mesmo sucesso no mundo corporativo, mas ele não sabe falar o inglês, ele não tem uma graduação, ou seja, a mesma coisa vai para o mundo corporativo. Você quer ser o quê? Eu quero ser diretor-geral da empresa, eu quero ser o vice-presidente. Então vai ralar. Vai ralar. Vai ralar o coco para depois comer o quindim, né? Exatamente. Então a pessoa que não tem o desejo, né, de ser um líder, eu entendo que é uma pessoa que não querer crescer. Ou seja, ele está abortando uma possível carreira brilhante, né? Ou é melhor tentar chegar lá em cima e não chegar do que não tentar, né? Do que ficar assistindo. E no extremo oposto disso, era outro paralelo que eu fiz também hoje à tarde, tem a ver muito com persistência, né? A importância da preparação, né? Tem uma frase que eu li que eu amo, que é: o campeão não se surpreende, né? Pega um atleta olímpico, ou não precisa ser Olimpíada, que a gente está muito no clima de Tóquio ainda, mas pega um atleta no pódio e fala: e aí, tá surpreso? Ele fala: tô, não imaginava. O caramba que esse cara não imaginava, esse cara tá treinando 5 vezes por dia para esse pódio, né? O Bolt fala pra caramba, treinou 4 anos para correr aquele meio milésimo de segundo, né? E acho que a nossa geração, não sei se rede social influenciou essa facilidade que a gente tem de tecnologia, a gente tem um quê de imediatismo. E eu vejo as pessoas trazendo esse imediatismo para as carreiras, né?
Pô, meu chefe não me promove, cara. Tô com um resultado bom faz 2 meses. Bati meta de venda 2 meses. Amigo, acorda. Já tive estagiário que tinha a cabeça de CEO. Fica na tua, baixa a bola, né? Tem um quê de preparação. Eu gosto dessa frase, o campeão não se surpreende, porque eu também acredito que o líder não surpreende quando ele bate aquela meta do ano, quando ele entrega aquele evento incrível, quando ele se comprometeu com aquela fusão do trabalho, ou o que quer que seja, aquele projeto, aquela crise, o cara superou, a empresa resistiu. Não é para ser pego de surpresa. Você vem se preparando para isso. E eu acho que é uma coisa, pô, eu tô muito longe de chegar onde eu quero chegar profissionalmente, mas muito longe, tô engatinhando, mas eu tô me preparando para isso. Eu quero estar perto de gente boa, eu quero estar perto de gente que inspira, eu quero colar na cola eu quero estar na cola de CEO, eu quero me aproximar de vice-presidência, eu vejo pessoas brilhantes em marketing, eu quero aprender com elas. Eu acredito na preparação, talvez demore 15, 20 anos. Eu não quero me surpreender quando o cavalo passar, eu quero estar pronta para pular. Fala um pouco, pai, sobre preparação, porque eu acho que o pessoal acha também que eu vejo uma pressão tão grande em cima dos atletas, né? As pessoas falam, pô, perdeu o ouro, né? Cara, sabe a dificuldade que é chegar para uma eliminatória, sabe o que é classificar para uma Olimpíada, né? Esse cara tá se preparando a vida inteira e teve uma janela ali para pular, né? O quanto as pessoas acham que é da noite pro dia um sucesso, né? Ou, não sei, um jogo, uma vitória, ou entrar no shape, ou aquela promoção no trabalho, não é da noite pro dia, né? Não. Você sabe que uma das ferramentas que eu fui buscar recentemente foram conselhos de grandes nomes, né? Então eu fui atrás de Tiger Woods, Roger Federer, o Bolt, o Phelps e um monte de gente aí. E uns carinhas aí, uns carinhas. Fui encontrando umas frases e 3 frases, né, eram comuns. Tá? Então, uma delas é exatamente o que você está falando, né? Esteja preparado. Né? O que significa esteja preparado? Para mim, é dizer assim, eu fiz tudo o que eu podia. Né? Não deixei de fazer nada, fiz o extra, como você falou. Eu nunca estive tão bem na minha vida. Ok, vai embora. Né? Ou então, aquele que acha, né? As pessoas ficam, eu corrijo todo mundo que as pessoas acham, né? Você não fala acha, né? Você não tem certeza. As pessoas acham que estão prontas, né? Mas eles vão enfrentar o mundo, que talvez você da sua melhor forma e você não vai se classificar para uma final. Né? O técnico fala, né? Entra, fala, pô, não tô aquecido. Né? Tô frio. Tô sem calção, sei lá, esqueci a joelheira. Quer dizer, então a ideia é você, cada dia, estar mais bem preparado, né? Que pode chegar aquela oportunidade. Um parênteses, ó, com o mercado de trabalho, eu vi acontecer gente que quer autonomia, que quer crescer, precisa de espaço do chefe e de última hora tem um conflito de agenda no chefe, o cara tem 2, 3 reuniões e fala, Ana, assume no meu lugar, vai naquela reunião no meu lugar. A pessoa vai, não faz ideia do conteúdo, perde a oportunidade de tomar nota, de se apresentar, de falar, pessoal, tô aqui substituindo o Moreno nessa reunião, ele tá em outra, mas tô aqui o que vocês precisarem. Perde a chance de aparecer ou, né, terminar a base. É isso, esteja preparado. Você não faz ideia do que está na agenda do seu chefe. Se ele precisar que você substitua numa reunião, você não pode substituí-lo, você não pode abrir a boca, né? Aquela reunião de diretoria que você poderia brilhar, que sejam 10 segundos, quando, igual o técnico fala, entra, bora, pô, tô frio. Isso é desperdício. Isso é o dia que você vai dorme em posição fetal na cama chorando porque você perdeu, o cavalo passou e você não pulou. Desculpa, te interrompi. Não tô acostumado. É verdade, você tem que respeitar. Eu falo muito mesmo. Não, veja só, tem 2 pessoas, né? 2 tipos de pessoas. A que espera oportunidade e, como você está dizendo, a pessoa que cria uma oportunidade, né? Olha, chefe, qualquer coisa, não vou cancelar, não cancela, não. Dá uma oportunidade que eu vou lá. Né? E muitas vezes, o pior erro, né, é que nesse momento assim, não estou preparado. Eu acabei de dizer para você estar preparado, mas é que naquela oportunidade, se vira. Fala assim, ó, tá bom, daqui 10 minutos eu posso entrar nessa reunião para você. E vai para o seu canto, pena, respira, reza e vai para a luta. Né? Da mesma forma, quando você vai enfrentar uma equipe que você sabe que vai perder, você não vai entrar em campo? Você vai entrar em campo e vai tomar um vareio e vai dizer, bom, olha o que está faltando para mim, né? Olha o que eu tenho que aprender, olha o que eu tenho que desenvolver. Né? Então eu vejo assim, sabe,
junto com esses astros, né, que ele fala estar preparado. A segunda frase muito, muito legal também, fala assim, não tem arrependimentos. Arrependimento daquilo que eu fiz errado, ou principalmente daquilo que eu não fiz. Quer dizer, então usem essa soma, estar preparado e não me arrepender. Né? Isso não tem outro segredo. Quer dizer, eu vejo um caminho do sucesso, né, de uma forma muito clara. Tem que ter sorte, mas se você não tiver o que oferecer, a sua chance é muito pequena. Sim. Quando você vai para o esporte, o índice olímpico é 10 segundos cravados. Você corre a 12, você vai aonde? Você não vai a lugar. Né? Ou seja, nós temos referências no esporte. Umas são subjetivas, né? Mas outras são claras. Você salta 8,50 m, não vai chegar nem na eliminatória. Tá? Então o esporte nos dá, diferente do mundo corporativo, sinais constantes. Todo dia você tem uma informação do quanto você é grande, do quanto você é médio e quanto você é pequeno. Né? E aí vamos embora. Vocês estão gostando, galera? Manda feedback aqui, ó. Manda feedback, manda coraçãozinho pra gente ver, ó, que a coisa tá indo bem. Ó, coraçãozinho aqui, pai, ó, feedback da galera. Tem uma pergunta aqui, ó. A Babi, o Wiki aqui, super engajados, o Nel. Esses são maravilhosos. Sério aqui, ó. Moreno. Qual conselho você daria para os jovens de hoje que estão vislumbrados com a tecnologia, querem construir carreira, mas não encontram tempo para o esporte? É difícil assim? Não é. Tempo é uma questão de preferência, né? E muitas vezes o gastar tempo, uma diferença muito grande entre gastar tempo e usar o tempo, né? Muitas vezes gastar o tempo com o que é agradável, né, não significa que você está usando o seu tempo de uma forma produtiva, de uma forma que você está ganhando qualidade, né? Ou seja, se você não tiver qualidade, não for um cara qualificado, é muito difícil, né? E eu vejo isso, eu trabalho num programa de pós-carreira do atleta, né? O camarada acaba, né? Tem uma medalha de ouro, dinheiro de monte, mas ele não se preparou para fazer aquela gerência toda. Então, o que eu vejo, o desafio do atleta é tão grande quanto um colaborador de uma empresa, né? Só que existem informações que vêm de uma forma diferente, entendeu? Por exemplo, um crime é a ausência de feedback. A riqueza do feedback para o meu colaborador é fundamental, né? O atleta não, ele tem uma informação, vai para os jogos, tal, para o brasileiro, sul-americano, pan-americano, ele não vai para nenhum dos dois, por quê? Porque você não teve índice. E quando ele acorda, né, o que você vai fazer? Eu vou em busca do meu índice. Não importa, é uma vida difícil, não importa se está frio, se está chovendo, né? Se ele está com dor, não importa, você quer atrás do seu índice, vai lá, velho. Né? E muitas vezes ele mesmo assim não consegue, mas ele não tem arrependimento porque ele não deixou de fazer nada. Sim. Né? Então, o tempo é o grande desafio. Né? O tempo é o grande desafio. O que você faz do seu tempo? Né? Eu gosto de uma equação, 40% para a empresa, 40% para a minha equipe e 20% para mim. Para né? mim. Precisa ter. Se você não se priorizar, não vai bater um índice. Né? Eu adorei essa frase. Tempo é uma questão de preferência, uma questão de prioridade mesmo, como você encara. Vejo assim, semanalmente, desejo de carreira internacional. Ana, como faço para morar fora? Ou gostaria de ser expatriado? Ou qualquer que seja. Não falo inglês. Cara, eu bato na tecla do inglês assim, direto, porque hoje em dia não tem mais desculpa, assim, né? É tudo muito acessível, é tudo online, é tudo gratuito. Não tenho tempo, é a segunda frase. Não tenho tempo para aprender inglês. Tá, mas sabe quem é o MC blé blé blé? Acompanha o BBB e a Fazenda e a Dança dos Famosos. E tá lá o dia inteiro discutindo o Bolsonaro na rede social. Vai estudar inglês, meu. Faz uma coisa pra você, né? Quero aprender uma habilidade nova. Cara, tem tudo no YouTube hoje em dia. Você aprende a fazer pão em russo, se quiser. Numa padaria, sei lá onde.
Tem tudo. Essa questão de você não parar de aprender, não parar de buscar, se desenvolver, é tempo, né? E o tempo é mesmo para todo mundo. Meu dia tem 24 horas, o dele também, o do Papa também, o do Obama tem 24 horas, o CEO de empresa tem 24 horas. Não existe privilegiados, né? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, inventa uma desculpa. Se eu gostasse de tatuagem, eu tatuaria essa na minha cabeça. Até que ponto vale a ambição? Isso é bom, né? Boa, né? Vamos voltar à definição do que A Ana que mandou. A Ana do Tid. Depende do como é o seu perfil, né? Eu acho ambição uma coisa, acho não. Eu gosto da ambição, né? Mas não é aquela ambição isolada, não é aquela ambição ganância egoísta, né? Em que você esquece todo mundo, né? Que você pisa nos outros, que você eu quero ser a qualquer custo, né? Esse tipo de ambição eu não gosto, mas aquele cara que fala assim, olha, eu sou um office boy, eu tenho a ambição de chegar a presidente dessa empresa. Eu acho sensacional. Eu nunca fui convocado para uma seleção, eu quero fazer parte de uma seleção, né? Esse ano eu quero ser promovido, esse ano eu quero ganhar um bônus. Eu gosto desse tipo de ambição. E mais forte que ambição, eu gosto dessa palavra propósito, sabe? Por que é propósito? O propósito está dentro de você, né? E aí, o que você vai fazer? Eu vou atrás do meu propósito. Uma coisa também que vale a pena, né, comentar aqui, voltando lá no início, hoje eu trabalho numa empresa que tem um número bem parecido de homens e mulheres, sabe? Onde, sem dúvida nenhuma, os atletas têm características sensacionais, mais do que os colaboradores comuns, porque eles carregam muitas coisas que vêm do esporte. Então, se a gente lembrar, por exemplo, de algumas coisas, disciplina, hierarquia, espírito de equipe, entrega com qualidade, sabe? Não perder prazo, tem um monte de coisas que o atleta carrega na vida toda que ele consegue levar para lá. Porém, se ele não tiver o conhecimento, ele fica no meio do caminho. Agora, quando ele tem tudo isso, né, imagina um atleta olímpico trabalhando no mundo corporativo, como ele leva isso de característica. Né? E se ele tiver o conhecimento, ele vai embora. Ele vai embora. Né? Hoje, aproximadamente 15% dos funcionários do Comitê Olímpico são ex-atletas, né? E aproximadamente 45%, 46% são mulheres. É uma estatística diferente de grandes empresas brasileiras, porque não é 50-50 não. A realidade, porém, não é 50-50 não. Claro, dependendo um pouco da indústria, né? A gente vê, sei lá, empresas de consultoria, engenharia, bancos, é um ambiente predominantemente masculino ainda. Ó, o Wick falou, o sacrifício para chegar no pódio são os mesmos de 20, 40 anos atrás. Sem dúvida. E vai continuar ad eterno, né? Ad eterno, porque cada vez, né, filhão, cada vez o pódio fica mais difícil, né? Porque você analisa assim, olha os recursos, né? Como você bem aí fez ciências do esporte, antigamente não tinha toda essa metodologia, não tinha todos esses equipamentos, não tinha todo esse intercâmbio, né? Uma troca de conhecimentos entre comitês olímpicos, vamos dizer assim, né? Então, cada dia mais, a subida ao pódio vai ficar difícil, né? Por exemplo, um mês e meio atrás, um ilustre desconhecido, um garoto de 19 anos, bateu um recorde mundial que durava 15 anos. Quer dizer, da mesma forma que nesse momento pode ser que algum cientista esteja fazendo uma descoberta qualquer, algo inédito, no esporte é a mesma coisa, sabe? Então, voltando à ambição. A ambição é um desejo, se for um desejo controlado, eu acho extremamente válido. Ó, pegaram a gente no pulo aqui, ó. Você falou de 3 lições que você leu, que te marcaram. Estar preparado, não se arrepender. Lembra da terceira? Lembro. Pode falar. A terceira é no regrets, be prepared, divirta-se. Adoro. Divirta-se. Né? Onde você vai? Vê a diferença. Né? O que você vai fazer? Eu vou me divertir nos Jogos Olímpicos. Como assim você vai se divertir? Porque eu treinei tanto. Né? Eu vou me divertir agora. Não tenho mais nada a fazer. Né? Ou seja, é aquele camarada que entra ali numa competição, numa quadra, numa piscina, consciente, né, de que ele fez tudo. Agora é mesmo aquele camarada que está fazendo um cursinho para a faculdade, ele passou o ano inteiro se matando, né?
Chegou na véspera, o que ele vai? Não vai fazer nada. Toma uma Vai ter uma cerveja, soneca, uma não vai aprender cerveja, mais né? nada, né, agora? Nossa, estou pronto. Né? Vai se divertir, né? Ou seja, o esporte tem esse troço também, né? Olha quantos amigos, quantas risadas a gente dá em conjunto, né? Então, e todos eles terminam com essa divirta-se. Né? Não pode ser um sofrimento. Né? Se você for para o seu trabalho, né? com ódio, né? Não vou nem entrar no mau humor, né? Se você faz aquilo com uma satisfação, com alegria, aquilo te faz feliz, vamos embora. Uma competição, uma final, é o ponto mais alto da sua felicidade. Estou aqui, né? Já fiz minha parte. O que vai acontecer aqui eu não sei, mas então eu vou me divertir, né? E você vê o semblante de alguns, né? De confiança, porque estão ali, né? Boa, boa. Pessoal, fala. O pessoal tá atento, hein? Nossa, você viu? O cara tá aqui, ó. Aqui, ó. Pô, Falou 3, não falou 3. Na Luísa interrompeu. Eu lembrei, senão ia parar um enxame aqui, né? Moreno, fala um pouco sobre perder, ser derrotado, ser superado, reconhecer erros e aplaudir o outro. Pô, isso aí é coisa... Legal, né? Isso é sensacional, sabe? Eu não vou falar por mim, né? Mas daqui a pouco eu falo por mim. Eu não sei quanto eu perdi mais, se eu ganhei mais. Eu acho que eu ganhei mais porque a gente jogamos mais partidas mais fáceis do que as difíceis, né? Algumas difíceis a gente ganhou também. Mas a primeira coisa, né? Outro dia eu estava conversando com um coach e ele estava aborrecido porque tinha perdido. Eu falei, por que você perdeu? Porque meu adversário soube jogar melhor que eu. Pronto, acabou. Não tem muito segredo. Não tem muito segredo. Quando você reconhece que o outro foi melhor, pô, a derrota é simples, né? O resto são lições. São lições. E o bacana é quando eu não transfiro isso, né? Deu aquela camiseta, a culpa foi do meu treinador, viu jogou, essas coisas todas. Não, nada disso, né? Quais foram as causas, né? E interessante, né? É não olhar, né, as falhas cometidas, né? Sim olhar as causas dessa falha, né? Por que eu saquei mal? Porque eu não treinei tanto saque. Por que eu não nadei adiante? Porque eu não fiz isso. Por que eu não entreguei aquele trabalho direitinho? Porque eu deixei para a última hora. Sim. Ou seja, a correção do erro, né? Que sempre vão existir, né? Senão a gente pararia de aprender, né? Vocês veem aí que os grandes ídolos vão em um determinado momento, eles também são batidos, porque eles são exemplos, né? Então o fato de perder, né, é uma coisa positiva, desde que você consiga assimilar isso, né? Não fale, eu vou repetir também aqui, perder é um aprendizado. Total. Né? Total. Até vamos falar assim, uma demissão, né? Muitas vezes a demissão é a melhor coisa que acontece com uma pessoa. Ele cria vergonha, ele vai atrás, ele fala, pera um pouquinho, né? Nessa outra empresa que eu vou fazer tudo diferente do que eu fazia naquela. Na vida, assim, um treinador que fez uma convocação errada, um treinador que fez uma mexida errada na equipe, uma série de coisas, um médico que errou numa cirurgia, uma equipe de Fórmula 1 que esqueceu de botar o parafuso na roda do carro, enfim. O erro até de vez em quando eu gosto de escrever errar é humano, né? Escrevo errar com H. E humano sem o H. Né? Errar é humano, faz parte da nossa, de novo, do nosso desejo de acertar, né? Os trocadilhos, as piadas, eu não herdei. Assim, o senso de humor para piadas ruins, não herdei. Você vai perceber que o humor aqui é de alto nível, isso não herdei. Essa coisa de reconhecer o erro, olhar para si, é fundamental. Tem a humildade que a gente falou, né? Enquanto a gente trabalhar com pessoas, independente da sua indústria, do seu setor, vai acontecer. E imprevisto também, tá? Então, assim, aquele projeto não vai sair, o orçamento foi congelado, Covid chegou. Quem trabalha com marketing, com eventos aí, que não penou, ou não tá penando ainda, né? Não bate meta, o chefe troca, a apresentação, o slide aparece errado, a vírgula tá errada na planilha. Acontece. A maneira que você lida com aquele erro, a maneira que você aproveita e alavanca aquilo como aprendizado, faz toda a diferença. Agora, o que não cabe mais, o que não existe mais, é a terceirização da responsabilidade. Foi culpa do estagiário, foi meu chefe que não sei o que lá.
Ah, não estava preparado para a reunião. Ah, mas meu chefe não me avisou. Se vira, cara. Se vira, aproveita. Pega o assunto antes, vê o que está acontecendo. Ah, mas eu não pude. Para. Assim, desculpas não funcionam mais. Desculpas não cabem mais para uma pessoa que tem um pouco de ambição, que quer chegar lá na frente. A gente falou também um pouco de competição. Não tem a ver com rivalidade. Porque a gente coloca essas desculpas também, quando a gente acabou de falar de aplaudir o sucesso do outro. Já vi acontecer muito. Fulano foi promovido, você não. Ou, né, fulano estava na fila da promoção antes que você. Ou aquela vaga rolou para aquela pessoa. É claro, é amigo do chefe. Cala a boca. Cala a boca. Você não sabe quanto esse cara ralou. Você não sabe há quanto tempo ele vem batendo meta. Não sabe a performance dele nos últimos anos. Não sabe se ele está muito mais preparado que você, né? Vamos olhar para si antes de olhar para os outros. Antes de cogitar, julgar que aquele fez porque conhece alguém. Ou porque, claro, é mulher, é cota. É um desserviço que a gente faz isso. Para a organização, para a liderança, principalmente se for mulher. Porque mulher adora também incentivar a rivalidade feminina. Eu acho um desserviço que a gente faz para a classe. A gente não se ajuda quando a gente perpetua esses comentários. Então vamos olhar para si antes, né? Garante que tá falando do cisco do olho do outro e a trave tá aqui, né, no teu. Isso vale para esporte, vale para mercado de trabalho. A gente precisa de mais humildade, sim. Rolou uma pergunta boa aqui, Pá. Como desenvolver a humildade de reconhecer e se desenvolver nos erros? Como desenvolver a humildade? Humildade é uma das virtudes cristãs que está no coração, né? Foi a Tata que fez essa pergunta. A Tata é terrível também, né? A gente não... Os filhos estão, ó. Fico preocupado, né? Será que tem alguma indireta para mim? E acho que não, né? Mas acho que a humildade vem lá do leite materno, né? Sem dúvida nenhuma, é uma virtude que tem que acompanhar o resto da vida, né? Essa humildade me permite a recomeçar, né? Acho que gosto muito dessa frase, né? Porque se você for uma pessoa com orgulho, vamos dizer, exacerbado, né? Você tende a ter grandes decepções, né? E ninguém quer ter isso, né? Então acho que a humildade é o início da reparação de alguma coisa, né? Uma palavra dita errada, uma ação ruim. E também, voltando ao mundo competitivo, é reconhecer, né? Hoje não foi meu dia, né? Hoje foi o dia do meu adversário, eu hoje fui o pior jogador da equipe, o técnico me botou no banco, eu não vou dizer que meu técnico está me perseguindo, etc. e tal, né? Então, acho que a solução das coisas começa pela sua autorreflexão, né? E primeiro deve haver humildade, né? Hoje eu não estive tão bem realmente, e amanhã é um outro dia, uma outra oportunidade de eu poder ser uma pessoa melhor, né? Uma outra coisa que eu acho que vale a pena comentar, uma diferença muito grande entre esses dois mundos, né? É aprender a construir a imagem, sabe? Eu chamo do marketing pessoal, né? No esporte, a construção da imagem é terrível, né? Terrível, é muito mais difícil, porque você está exposto, né? Por exemplo, não vou de novo citar nomes, né? Mas você vai no mundo do esporte, você quer um mau exemplo, esse careta, o Caicai, né? Você vai, ou seja, aí você vê, e o outro, olha que baixinho aquele argentino desgraçado lá, como joga bola, né? Então, a construção da imagem é uma coisa muito, muito difícil, né? Então você vê aí, o camarada é fotografado toda hora está na mídia, etc e tal, ele entra em campo, ele está na quadra, né? Quem é esse camarada, né? Ou seja, no mundo corporativo, a imagem é mais lenta a ser construída, né? Você não tem aquela... Você não ganha uma medalha, por exemplo, nós tivemos aí vários medalhistas, 21 medalhistas. A vida desses caras vai mudar, já está mudando, né? Ou seja, porque o mundo conhece, cara, o treinador dele está valorizado e assim vai. No mundo corporativo não tem essas coisas assim, né? Cabe a você construir de uma forma discreta, correta, a sua imagem também, né? E aí, chefe, que trabalho, vou contar uma história rápida para vocês. Uma pessoa fez um trabalho brilhante e mandou para o chefe. Passou uma semana sem resposta, segunda semana sem resposta. Moreno, o que eu faço? Manda um e-mail para ele, pergunto se ele gostou do trabalho. Né? E realmente ele não tinha nem olhado. Não tinha nem aberto o e-mail. Né? Aí, e no meio do e-mail,
disse que você gostaria de ter 15 minutos com ele para apresentar o trabalho. Dito e feito, né? Ele ficou envergonhado, né? Chamou a pessoa apresentou e ele falou, poxa, que trabalho maravilhoso, eu não tinha ideia disso. Então, muitas vezes, né? Voltando, quando você tem um relacionamento bom com o seu chefe, quando tiver um tempinho, posso conversar com você? Aquele trabalho que eu fiz, aquele cliente que eu perdi, ou seja, é a construção da sua imagem. Sim. Né? Então é ir atrás, vai buscar o melhor tempo, aqui é buscar o melhor conceito. Né? Falando de imagem, tem uma pergunta aqui, ó. O que você acha das mídias sociais para a construção de imagem dos atletas? Olha, essa pergunta é muito bem feita, sabe? E atualmente isso aí está sendo um caos. O que a recomendação da gente é jogar fora o celular. Confisca o celular dos atletas, dá um Nokia de cobrinha para todo mundo, dá um walkie-talkie. Tira o TikTok dos atletas. Vocês não têm ideia. Você sabe o que é TikTok? Sim. Vocês não têm ideia do estrago. Meu pai, imagina você. Do estrago que isso está causando. Né? Eu vou voltar a dizer, a minha atividade me permite aprender muitas coisas, sabe? No decorrer das minhas conversas, né? Então eu vi aí, até também da lista, que pro fundo do buraco. Por quê? Porque não sei quem aí, como se fala, influenciar? Uma influencer. Fez uma crítica no camarada, nossa, ou seja, né? Então, atualmente, né, o tempo desperdiçado, a atenção que se dá a isso, né? A gente já tem conversado com as psicólogas no sentido de, olha, porque vou somar uma coisa com outra, nós falamos do orgulho, o cara é orgulhoso, né? De repente quem fala que ele é feio, nossa senhora. Acabou. Mas ele vai competir no dia seguinte, ele não está nem preocupado com o adversário, está preocupado que estão achando ele feio, né? E para mim o outro grande sabotador, né, do tempo é essa aí, né? Então, se os nossos atletas usassem o tempo das redes sociais para se graduarem, né, para novos cursos, nós teríamos aí gênios no esporte, né? Mas, de verdade, isso aí para a gente tem sido, eu encaro isso como um grande inimigo, sabe? Jogo no singular porque ele está lá em cima. São os grandes inimigos porque mexe com a autoestima, né? Sim. E esse é um assunto que rende, porque perguntaram assim, Anny, o que você acha das mídias sociais por causa do corporativo? É um assunto que rende muito mais do que esses 2 minutos aqui, porque no caso dos atletas, acho que é uma distração mesmo. Ao mesmo tempo, as redes sociais viraram, talvez você não entenda muito disso, numa boa. É uma mídia hoje, né? Você não faz ideia do quanto custa aqueles segundos do atleta assim que ele sai do ônibus e entra no estádio. Atleta de NBA, por exemplo, dura 4 segundos o LeBron James andando do carro para... O cara tá montado dos pés à cabeça, do fone que ele tá aqui ao relógio que tá aparecendo, tem 3 segundos ali. É uma fortuna ali. Então vira uma máquina de dinheiro mesmo. E aquilo só é veiculado em rede social, por exemplo. Né? É muito delicado e existe uma indústria por trás disso. Acho que os atletas precisam... A gente não vai conseguir confiscar os celulares dos atletas, mas eles precisam ser mais assessorados, né? E acho que até que precisa existir certas regulamentações em relação a até que hora que o atleta ele é uma mídia ambulante, até que hora ele tem que ser dispensado desse papel de mídia, de jabá, de público, quer que seja, para focar na performance esportiva dele. Eu falo muito de posicionamento em rede social para marca pessoal profissional, né? E eu uso muito o LinkedIn para isso. Quem me acompanha sabe, tem live sobre isso. Eu falo de marca pessoal, posicionamento de LinkedIn, com produção de conteúdo, construção de autoridade. Mas aí é disseminando conhecimento, né? O que você acredita? Eu não acredito que profissional tem que estar no TikTok, tem que estar fazendo dancinha, apontando pro teto e criando setinha. Eu acho que isso não agrega muito valor. Mas eu gosto de produção de conteúdo, produção de artigo, comentário de notícia. Eu acredito no compartilhamento de conhecimento. E é uma coisa que eu bato muito na tecla. Então acho que sim, rede social para construção de carreira corporativa é uma aliada, se bem utilizada. É isso. Tinha uma pergunta boa aqui, pá. 2 pessoas perguntaram sobre desmotivação, que virou, né? Acho que ano passado
open bar de burnout pelo mundo aí, a galera em casa, isolada, com filho, rotina de ponta cabeça, isolamento, ninguém tá bem, ponto final, ninguém tá bem, tá? Saúde mental nunca foi pauta como é hoje em dia. O que fazer para não desmotivar? Vamos tentar dar uns exemplos práticos pra galera. Desmotivar. Com certeza tem atleta que, cara, não aguento mais essa merda aqui, né? Acordar. Primeiro palavrão que eu falo, hein? Falei baixo até. O merda saiu bem baixinho. Demorei 1h20 pra sair um merda. Vai. Foi bom, foi sussa. A compensação saiu 3 em 30 segundos. Tá bom. Desmotivação. O que fazer? Como lidar? A desmotivação ela é uma presença, não vou dizer constante na vida do ser humano, né? Por alguma razão ela aparece, né? Pode ser um corte, né, de uma equipe, uma demissão, eu estava fazendo tudo muito bem, etc e tal, e de repente estou aqui, né? Ele no primeiro mês vai bem, depois ele fala assim, bom, o que eu vou fazer agora, né? Eu acho que a desmotivação começa com, vou voltar à humildade, né? Sabe que é isso, né? E um pouco também de egoísmo. De repente, não se justifica aquela desmotivação porque ele tem uma família, por exemplo, né? Então a desmotivação tem que acabar em 3 dias porque ele tem que levar o dinheiro para casa. Né? Mas o interessante é buscar quais são as causas, né? Muitas vezes a causa é realmente mental. Muitas vezes o excesso, estou cansado, o camarada fala assim, eu não quero mais, quero parar. E ele para. 6 meses depois ele quer voltar, porque é aquilo que ele sabe fazer, é ali que está o prazer dele. Né? Então eu acho que desmotivação é como se fosse uma onda, ela vai sempre aparecer, né? E se você só lembrar de quando a onda está caindo, que é a desmotivação, você vai realmente permanecer ali muito tempo. Mas espera um pouquinho, eu preciso voltar àquilo que eu era, aquilo que eu sou, naquele tempo eu era feliz. O que eu estou fazendo agora? Se você está desmotivado, muitas vezes está fazendo exatamente o contrário do que você fazia. Por exemplo, eu já não ganho mais as competições, estou desmotivado. Espera um pouquinho, vamos voltar à calma. Você tem que treinar, você está bem nutrido, você tem, ou seja, né? Então a desmotivação é o fantasma, né? Ou seja, estar atento a isso, a desmotivação, todo mundo sabe que é o início do estresse, etc e tal, né? Mas ela está presente. Fiz tudo e não atingi o índice olímpico. O cara fica desmotivado mesmo. Eu acho que a gente... Desculpa, terminar. Mas aí o que acontece? Acabou, agora nós estamos aqui, daqui a pouco tem Paris. Então, quanto tempo vai demorar essa desmotivação? Né? Tem que demorar 2, 3 meses, porque daqui a pouco ele tem uma outra oportunidade. Né? E eu acho que a gente tem que dar nome aos bois, assim, de verdade, às vezes. Eu tô desmotivado. Cara, às vezes tá cansado só. Tá cansado, descansa. Não pede demissão. Né? É uma fase, às vezes. Eu falo pra todo mundo, tá todo mundo pirando, gente. A pandemia mexeu com todo mundo. Tá? A gente tá vivendo uma exceção, não uma regra. O mundo não é assim. O normal, o cenário ideal não é assim. As coisas vão melhorar. Então vamos tentar separar um pouco. Outra coisa também, eu gosto de ter uma visão muito pragmática, muito realista em relação ao trabalho. Né? A gente não é gostoso todo dia, meu. Não é para ser prazeroso, delícia, alegria todo dia. O nome disso é resort, inclusive no Caribe, meu. Trabalho é outra coisa. Trabalho tem dia de bode, trabalho tem dia de saco cheio, trabalho tem dia que o projeto é chato, que o chefe não colabora, e é isso. Né? Às vezes falta, a gente encara que é trabalho. Se essa desmotivação persiste, 3, 6, não gosto mais do que eu faço, troquei o escopo, não ajudou, troquei de chefe, não ajudou. Você trabalha com uma indústria chata, troca de indústria. Você trabalha com uma empresa que parou de ter sinergia com seus valores. Cogita trocar, enfim. Vamos dar nome aos bois aí. Às vezes é hora de trocar, às vezes é hora só de tirar férias. Pessoal, vamos começar a ir rumo ao encerramento, 1h30 de live já, hein, pá? Eu quero voltar à desmotivação. Pode falar. Eu estou ficando velho, eu fico cheio de casos, de história, né? Eu gosto de contar essa história também. Um camarada um dia chegou para mim e disse assim, professor, não tenho mais vontade de treinar. Eu falei, tá bom, o que acontece? Obviamente não vou dizer o nome. Porque eu já tenho medalha, eu ganho bem, eu tenho um carro novo. Era um técnico ou era um atleta? Não interessa. Homem ou mulher? Não interessa. Primeira letra do nome. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Isso quem criou assim foi a mãe, né? A mãe que é a grande construtora da família, entendeu?
Então essas pegadinhas, curiosa, essas armadilhas, perspicaz, são todas sagaz. do lado feminino. Então ou seja, eu já vim aqui, eu me preparei para esse bate-papo há 3 dias que eu não durmo, só pensando nas armadilhas. Então, veja só, então eu não tenho mais motivação. Eu tenho medalha olímpica, ganho bem, comprei um carro, etc. Então, quando ele foi falando isso, dentro de mim, eu fui ficando irritado. Eu falei, vamos falar alguma coisa para esse cara. Mas entrou o autodomínio. E o coach, quando está fora do autocontrole, ele fala, mas explica melhor, né, o que você quis dizer, que era o tempo de eu respirar. Então, quando ele acabou de falar, ele repetiu as mesmas palavras. Eu falei, realmente, voltando à desmotivação, vocês vão entender que motivação que eu tentei, porque eu fiquei ligeiramente irritado. Eu falei, você sem dúvida nenhuma é uma atleta, só para você não descobrir quem é. Mulher. Já a gente consegue o esporte. Não vai. Tô brincando. E aí, falou, olha, certamente você é um cara reconhecido, tal. Mas você tá aí, eu entrei com um tom assim, que a comunicação tem que mudar, né? Com um tom. Assim, mas você está muito longe. Você está muito longe do Mark Spitz, que tem 7 medalhas de ouro. Do Carl tem 9 de ouro. Né? Do Bolt, nem vou falar do Phelps. Quer dizer, aí ele acordou, e voltou a treinar com motivação, porque ele viu que ele, apesar de ser tudo aquilo, faltava muito para ser aquele outro. Né? Então, a desmotivação, muitas vezes, ela acessa quando você fala, espera um pouquinho, né? Eu posso como a gente fala, virar mesa, né? Eu posso dar um retorno. Né? A régua está baixa. A régua está baixa, ou seja, eu sou capaz de recomeçar, né? E muitas vezes a desilusão não é só na vida pessoal, profissional, não é só pessoal, esportiva, profissional. Muitas vezes é uma coisa assim que fala assim, poxa vida, isso foi um desastre na minha vida. Ou seja, se você quer dar uma continuidade naquilo, quanto mais rápido você aceitar aquilo, né? Talvez aí tenha um pouquinho do nosso ladinho religioso, né? Isso aconteceu comigo por quê? Porque tinha que acontecer, vamos embora, vamos em frente, né? Bom, o pessoal concordando aqui, humildade é tudo, a busca da excelência não tem fim, o Wick falou. A Cris falou, Moreno, o problema não é ficar contador de história, o problema é ficar velho e ficar repetindo as histórias. Quem é? A Cris. Muito bom. Tem gente que não tinha ouvido essa história, né? Muito bom. Quer motivação? Tenha filhos. 6. Moreno e Selma, não falta motivação. 6 filhos maravilhosos. Moreno, de novo, insistindo na pergunta. É verdade que Ana Luísa é a filha preferida? Não, não é. O pessoal está insistindo. Não é. Eu vou morrer, mas eu vou dizer, pode ser que seja, né? Eu só posso dizer para vocês que a minha filha predileta, preferida, mais famosa é a Ana, entendeu? E meu filho preferido é o Henrique, entendeu? Agora o resto é com vocês. Bom, todos os nomes são parecidos, para quem não conhece, todos os filhos têm um nome meio parecido em casa. Esse é um segredinho. O Carlinhos falou, o Pedro sabemos que não é. Ai, que dó! Ai, que dó! Pessoal, a gente vai encerrar a live, meus irmãos começaram a se pronunciar aqui, não estou muito confortável, né? Esquece humildade, esquece tudo que a gente falou sobre rivalidade, sobre competição, meus irmãos estão todos me zoando aqui. Mas é isso, não, pessoal, a gente vai encerrar de verdade, deu 1h30 de live, foi uma delícia. Valeu, né, Paulo? Muito bom, bate-papo delícia. Vou deixar salvo, sim, mandem comentários lá depois. Foi uma delícia conversar com meu pai, a gente sempre tem esses papos, acho que os paralelos são infinitos. E é isso, a gente só queria bater um papo com vocês e levar um pouco de ideias, pensar um pouquinho fora da caixa. Quer dar uma mensagem final aí pra galera, pra terminar em alto estilo? Pode falar que é sua filha preferida, encerra como você quiser, fica super à vontade. Mas, né? Bom, gente, baita prazer, muitos me conhecem que estão aí, eu gosto muito desse tipo de conversa, de poder transmitir, de poder estimular a todos. Acho que todos nós somos capazes de coisas incríveis, né? Muitas vezes nos surpreendemos, né? Isso não é para mim, e acaba acontecendo, né? Então a receita é surpreenda-se a si mesmo, né? Faça com que o amanhã seja bem diferente do que hoje, assim vai, né?
E voltando às mulheres, né, sem dúvida nenhuma que deixo o meu profundo agradecimento de amor à minha esposa Selma, né, que sem ela tudo isso não teria acontecido, né? Tanto no aspecto biológico, né, como no aspecto de construção da família, né? Esses valores, 90% vem da Selma e 10% vem de mim, né? E enfim, estamos por perto sempre, tanto a Ana Luísa como eu, e é um prazer muito grande estar com vocês. E estamos por aí, né? Não somos difíceis de achar. Não, né? não, estamos, pelo contrário, mais super disponíveis. Que bom que tem a tecnologia, né, pra gente se ajudar. E vou terminar aqui minha palavra com uma frase que eu gosto muito, né? Recomeçar é para muitos, né? Desculpe, começar é para muitos e recomeçar é para poucos, né? E a gente tem uma oportunidade todos os dias de recomeçar, né? Obviamente de uma forma diferente, né? Se você for recomeçar da mesma forma, não é uma decisão, né? É uma escolha, né? Então você vai continuar sendo a mesma coisa que você foi ontem, né? Então a ideia, não importa onde você esteja, não importa onde você quer chegar, né? E obviamente você não chega sozinho, né? Um abração aí a todo mundo aí, vai ter prazer. Muito bom. Galera, a gente vai se aproximar aqui, vocês fiquem super à vontade para quem quiser fazer um print, postar nos stories, fazer propaganda dessa live. Vem cá mais perto, pai. Sem pressão, tá? A gente vai dar um sorriso por 3 segundos, quem quiser faz o print agora e fala que foi a melhor live que vocês já assistiram no Instagram. Mais 2 segundos, caso você ainda não tenha entendido que é para dar um print da tela e postar no seu Instagram que foi a melhor live da história. Vocês veem como me embaraça, né? Cada dia mais. Bom. Beijo, gente. Obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer, de verdade. Se cuidem, fiquem com Deus. E vamos todo mundo arregaçar no esporte, na carreira. Vamos em frente, continuar aprendendo sempre. Beijo. Até a próxima. Valeu, pá. Obrigada. Te amo, mãe. Linda, ficou com as crianças. E D'Amico. Te amo, D'Amico.